como saber se a minha psicóloga ou o meu psicólogo é um bom profissional? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido com bastante frequência de vocês, por isso eu resolvi gravar um vídeo. E você já sabe, se você já está inscrito no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E se é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo comigo. O que você acha que te faz confiar mais ou menos em um profissional, principalmente naquele início de tratamento? Ou será que você já teve alguma experiência desagradável com um psicólogo? Compartilha aqui embaixo comigo que eu quero saber. Nesse vídeo, eu listei algumas características e algumas dicas que podem te ajudar a mensurar, principalmente no começo de um processo terapêutico, se o profissional que está te acompanhando é um bom profissional ou se seria mais aconselhável que você procurasse um outro. Mas antes da gente começar esse assunto, eu preciso fazer um aviso aqui super importante. Existem muitas abordagens dentro da psicologia, muitas linhas teóricas e muitos modelos práticos de atendimento. E como que isso influencia? Principalmente na forma do psicólogo se comportar durante o atendimento, no quanto que esse profissional vai fazer valer o tempo da sessão, se é uma sessão de 45 minutos, se é uma sessão de 1 hora, se é uma sessão na qual o insight é muito mais importante do que a duração da sessão, então pode ser que a sua sessão termine antes do que aquele horário que foi estipulado. Tudo isso vai depender de muitas coisas, tá bom? Por exemplo, se você começa um tratamento com base psicanalítica, é muito provável que o seu terapeuta, o seu analista, o seu psicólogo, ele seja muito mais introspectivo ou muito menos falante do que um profissional que atue dentro da terapia cognitivo-comportamental com psicoeducação, por exemplo. E não é que você precise se pós-graduar na linha do seu psicólogo ou da sua psicóloga para saber se ele está ali agindo do jeito que ele age, porque isso tem a ver com a técnica ou porque, de repente, ele não é um bom profissional. Não é isso. Mas é bom deixar claro que critérios como falar mais, falar menos, responder mais perguntas ou menos perguntas, sorrir mais, olhar mais nos olhos, isso tudo não deve ser levado a ferro e a fogo para a gente mensurar se um profissional é bom ou ruim. Mas quais seriam critérios nos quais a gente poderia se basear na hora de escolher um bom profissional? E o primeiro deles que eu recomendo fortemente é você verificar se esse psicólogo está registrado em algum conselho regional de psicologia. O que é isso? Apenas psicólogos devidamente registrados nos conselhos de classe estão habilitados a oferecer serviço psicológico. Inclusive, é muito interessante que você entenda a diferença entre um psicólogo, um terapeuta, um analista, porque existem diferenças significativas daquilo que você vai poder esperar de cada um desses atendimentos. Então, se você tiver qualquer dúvida, dá um Google que você vai encontrar ali muito bem explicado. Segundo critério, bem importante, é você ter algum tipo de referência do trabalho dessa pessoa. Então, sempre que possível, peça por indicação para médicos, para amigos, para familiares, que certamente se essa pessoa não puder te atender por qualquer que seja o motivo, ela vai te indicar uma outra pessoa. E claro que eu tô falando de uma situação extremamente privilegiada, porque às vezes a gente vai parar no psicólogo que o plano tem disponível, ou então até mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, mas se tiver indicação, é bacana. O terceiro critério. Como eu disse aqui, existem muitas abordagens diferentes dentro da psicologia. E cada uma dessas abordagens entende o processo de adoecimento emocional de uma forma, entende o processo de recuperação desse adoecimento emocional de uma forma, entende a prática do equilíbrio emocional e da presença para as próprias emoções e para as próprias questões de uma forma diferente. Isso faz com que cada trabalho seja único e vai se tornando ainda mais único porque cada pessoa que está diante desse mesmo psicólogo que oferece esse trabalho único também é única. Apesar disso, de todas essas especificidades, o seu psicólogo ou a sua psicóloga, ele deve ser minimamente claro sobre como o trabalho dele funciona. Então, logo nas primeiras consultas, na verdade, na primeira consulta, é muito interessante que você entenda como essa sessão acontece, como é que é esse trabalho, quais são os objetivos que vocês vão alcançar através desse trabalho. Desconfie de um profissional que, num primeiro atendimento, você vai lá, fala, a pessoa fala meia dúzia de coisas, então, ó,
a gente vai se ver na semana que vem. Não, como é que o seu trabalho funciona? Quanto tempo de terapia geralmente você acha que vai ser necessário? Como que funciona a questão se eu faltar, se eu não faltar, se você precisar desmarcar comigo? Você é pontual? Você costuma atrasar? Como que é feito o pagamento? Você tem flexibilidade dentro desse pagamento? Todas essas questões, elas precisam ficar claras logo no início do seu tratamento, tá bom? Gente, o psicólogo ou a psicóloga vai ser o seu grande parceiro na sua jornada de se aproximar da vida emocional e muitas vezes da vida externa mesmo, né? De você atingir os seus objetivos, de você caminhar na direção daquilo que você quer viver na sua vida, vai ser o maior parceiro nesse processo. Então, é muito importante que você pergunte mesmo, que você faça essas perguntas, que você tenha o interesse de entender. Eu sei que é muito complicado, porque quando a gente deixa para procurar terapia, como existe ainda um grande estigma e um grande preconceito em relação à saúde mental, é muito comum que a gente vá muito assustado para esse primeiro atendimento ou com expectativas muito grandes que fazem com que a gente esqueça de perguntar coisas. Por isso, assim, leva em consideração as 3 primeiras sessões. Se ao final das 3 primeiras sessões você já tiver entendido mais ou menos como esse trabalho acontece, se você estiver se sentindo confortável em se colocar e principalmente você estabeleceu uma relação de confiança com essa pessoa, geralmente isso acontece durante essa fase inicial, as primeiras 3 sessões, o primeiro mês de atendimento. E é muito importante que esses combinados fiquem claros para vocês dois, porque ao longo do trabalho, ter tudo isso claro, com certeza pode poupar muitas dores de cabeça. Um outro ponto que eu acho bastante significativo, essa pessoa cumpre o horário? Porque assim, gente, claro que se você teve ali o acesso a alguma emoção muito dolorosa e você precisa de um lugar extra de acolhimento dentro da sua sessão terapêutica, não tem problema nenhum. Passado o tempo de 1 hora, né? Você ficar ali 1h10, por exemplo, com a pessoa. Isso já aconteceu várias vezes. Quando eu percebo que a pessoa ela precisa de um tempo a mais e eu tenho essa possibilidade, eventualmente, ok disso acontecer. O problema é quando você chega lá na sala de espera, por exemplo, você fica esperando 20 minutos. E isso acontece todas as vezes. Ou quando é você dentro da terapia, o combinado é 1 hora. E você nunca vai embora do consultório antes de 1h30 de sessão. O que acontece? Quando a gente é o paciente e a gente fica nessa situação, a gente fica muito desconfortável, porque o combinado foi 1 hora, eu tô ficando 1h30, eu deveria me sentir grata por essa pessoa estar disponibilizando mais do tempo dela para mim. Só que o combinado dentro de um processo terapêutico é muito importante de se fazer valer. Porque dentro da sua terapia é onde você vai treinar determinadas habilidades com a figura de uma pessoa que tem um posicionamento bastante imparcial, bastante neutro em relação à sua vida, de como é que você vai. Então você treina isso dentro da terapia para depois levar isso para a sua vida. Tudo que acontece dentro do ambiente terapêutico se relaciona com a sua vida fora do ambiente terapêutico. Dentro de algumas linhas da psicologia, como eu já disse antes, às vezes o momento emocional que você está vivendo é mais significativo do que o tempo que vocês combinaram para aquela sessão. Então, por exemplo, se de repente é o que dentro da psicanálise lacaniana se fala de tempo ótimo. Então, se você teve um baita de um insight com 20 minutos de sessão, pode ser que o profissional vire e fale, olha, a nossa sessão acabou. Só que isso vai estar claro para você, porque isso foi combinado com você. O que é difícil é você marcar, olha, então é 1 hora de sessão. E você começa a ficar ansiosa porque tá passando daquele tempo e a sessão não acaba. Ou então, você marca um horário e a pessoa não cumpre. O que isso pode significar? Isso pode significar que esse profissional tem aí, gente, isso assim, infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina, mas esse profissional, ele tenha ali um pezinho na codependência, uma postura paternalista em relação ao seu cliente ou seu paciente. E, gente, não é função do psicólogo colocar o paciente debaixo do braço. Não é função do psicólogo só liberar o paciente para casa quando o paciente estiver se sentindo bem, por exemplo, ou tivesse recuperado de
um momento extremamente emotivo dentro da consulta. Se o seu psicólogo ou a sua psicóloga, você tá aí percebendo que ele tem meio que um complexo de salvador da pátria, isso não vai fazer bem pra ninguém, nem pro seu processo terapêutico e muito menos por você. Até agora, eu trouxe algumas informações em relação a como o profissional se apresenta, a como ele age dentro do atendimento, a forma dele trabalhar. E a partir de agora, eu vou trazer algumas coisas, alguns elementos que devem ser levados em consideração e que se relacionam a como você se sente com este profissional. E a primeira dica que eu vou dar nesse sentido é para você estar atenta a como você se sente quando você fala com essa pessoa. Você se sente acolhida? Você se sente julgada? Se você se sentir julgada, criticada, influenciada, manipulada, aconselhada, sinal de alerta. Psicólogo não julga, psicólogo não critica, psicólogo não passa a mão na cabeça. O psicólogo, ele não se dedica a te salvar de você mesma. O psicólogo, ele não tenta te convencer de nada, muito menos te converter a alguma fé. E a última coisa, assim, eu acho que dos absurdos que a gente vê por aí, é o psicólogo tentar te consertar da sua orientação sexual, por exemplo. Qualquer uma dessas coisas é considerada uma ferida à prática ética desse profissional e deve ser avaliada com extrema atenção. Uma outra coisa muito importante, gente, e isso eu sei que é muito complicado, porque é tão gostosinho quando isso acontece, né? Mas terapia não é chá com bolacha. Você não tá indo pra terapia pra falar da vida do mesmo jeito que você estaria falando com uma amiga. Você tá indo pra terapia para fazer um trabalho terapêutico. Então, assim, às vezes você não vai sair da terapia melhor do que você entrou. E não é função do psicólogo passar a mão na sua cabeça ou ficar te consolando dessa dor. Porque essa dor, ela é entendida como parte do processo. Então, não julgue o seu processo terapêutico se ele está te fazendo bem ou mal por situações nas quais você sai do consultório da sua psicóloga ou do seu psicólogo com uma big questão na cabeça, ou poxa, hein, vim tão bem para terapia e tô saindo com esse enrosco para resolver. Terapia não é passeio no campo e se você quer sair da terapia sempre muito relaxada, talvez você devesse ir para um spa. Outra coisa, não fique achando estranho caso o seu psicólogo ou a sua psicóloga não seja tão flexível em relação à reposição de horários ou em relação à troca de dia da semana, de mudança de horário, porque isso, manter esses combinados estabelecidos lá no setting terapêutico também são elementos muito importantes dentro do atendimento terapêutico, tá bom? Gente, logo de cara, se o profissional for bom, ele vai sacar como você funciona. E quando eu tô falando sacar como você funciona, eu tô falando especificamente da forma como você se defende, da forma como você bola estratégias, dos seus padrões. E não é porque o cara tem bola de cristal, é porque se ele é bom, ele tem uma boa leitura dos processos que acontecem dentro do seu funcionamento e que estão sendo expressos através do seu comportamento. Então, é muito comum que logo nas primeiras sessões você já receba feedback, isso é muito importante. Terapia é uma coisa de mão dupla, é importante você falar e é importante você receber feedback daquilo que você está dizendo. Isso na grande maioria das técnicas, tá? E é justamente nessas devolutivas e nesses feedbacks que você vai tendo os elementos para confiar nessa pessoa que eu falei lá no começo desse vídeo, que até mais ou menos a terceira sessão, no primeiro mês de atendimento, a gente estabeleceu já uma relação de confiança ou não, acontece justamente por causa disso, porque a pessoa ela é bastante acurada em te passar mais ou menos assim um panorama geral do seu funcionamento e isso assim, logo no começo do tratamento, tá bom? E finalizando aqui, né, um outro ponto super importante é assim, você precisa sentir que essa pessoa, ela tem abertura para acolher aquilo que é desagradável. Então eu falei, por exemplo, sobre a questão da pontualidade. Então vamos supor que esse seja um ponto e que você fique bastante desconfortável porque toda vez que você chega o profissional tá atrasado, você fica lá esperando 20 minutos na sala de espera. É muito importante que você traga esse seu incômodo para dentro da terapia. Não só porque você tá, enfim, foi feito um combinado que não foi cumprido e você se posicionar em relação
relação a combinados que não são cumpridos na sua vida como um todo é muito importante. E vai ser importante também para você perceber como que essa pessoa recebe uma crítica construtiva. Como que é o posicionamento? Se essa pessoa começar a se defender demais ou ficar dando muita desculpa, dando muita explicação, não tá legal. O bom profissional, ele vai receber a sua fala e não adotar uma desculpa qualquer ou ficar dando explicação. E mais do que isso, ele vai acolher a sua fala e vai usar a sua fala como ferramenta terapêutica para que você conheça mais sobre você mesmo. Então, essa é a beleza da terapia. Tudo que acontece dentro da terapia também acontece na sua vida de um modo geral. E o bom profissional é capaz de fazer essas correlações. E vai te dar um insight sobre o seu funcionamento que talvez você nunca tivesse pensado antes. E por último, mas não menos importante, a primeira impressão é a que fica. Então, leve em consideração o seu feeling logo naquele início de atendimento. Você chegou, como você se sentiu conversando? Como que você foi para casa? Você se sentiu confortável? Você se sentiu enxergada? Você se sentiu realmente vista por aquele profissional? Ele te disse alguma coisa interessante que já somou no seu processo pessoal, independentemente do que aconteça ainda dentro dessa relação terapêutica? Se você tiver se sentido bem, se você tiver se sentido acolhido, leva essa sensação em consideração, porque a gente tem outras formas de entender se um profissional é bom ou não, que não passam pelo mental. É importante a gente começar a acreditar logo no início de um processo terapêutico naquilo que a gente sente, porque esse processo vai ser um processo através do qual você vai confiar cada vez mais em você, você vai se sentir cada vez mais segura de ser quem você é, cada vez mais confiante nos seus próprios julgamentos. Então, comece levando em consideração esses julgamentos iniciais. E sei lá, se num primeiro momento você não se sentiu confortável, volta para um segundo atendimento e traz isso. Fala, olha, não senti vontade de voltar. Não fiquei com vontade de voltar. E vê o que ele fala, né? De repente, aí você tem um ponto de virada interessante, você dá uma segunda chance e vê o que acontece, se é produtivo ou não esse seu feedback sobre o seu desejo de não ter voltado. E antes da gente encerrar, deixa eu falar com você que é psicóloga, terapeuta, coach ou alguma profissional da área do cuidado, verdadeiramente comprometida a entregar resultados cada vez mais reais e mais concretos para os seus clientes ou pacientes. No dia 15 de maio vai acontecer uma verdadeira imersão online, gratuita e ao vivo aqui no meu canal do YouTube, um dia inteiro, ao longo do qual eu vou te apresentar passos fundamentais de serem seguidos se você quer alcançar o nível de excelência profissional e ampliar a sua visão a respeito do que é esse ser humano. Então, as informações, o link para inscrição tá aqui embaixo, todas as informações vão estar nesse link e eu espero você lá. E espalha essa novidade, seja generoso com todas as pessoas que podem se interessar por um evento como esse, tá bom? A gente se vê então no vídeo da semana que vem. Um grande beijo, tchau!